Olá. Então vamos lá, vamos iniciar mais um estudo do Falar em Línguas, baseado no livro do Luciano Subirá, né? Então vamos orar que Deus esteja nos dirigindo e que Ele fale conosco e nos dê esclarecimento através desse estudo, que nós possamos crescer na fé e no conhecimento, né? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos o Teu esclarecimento, pedimos a Tua direção, pedimos que seja para edificação nossa, da Tua igreja, todos aqueles que vão assistir depois este estudo. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Então vamos continuar. Eu vou pedir a gentileza de vocês fecharem o microfone, né? E vamos deixar as dúvidas para o final. A não ser que, de repente, vocês queiram tirar alguma dúvida muito importante no meio do caminho. Aí vocês me chamam aqui, tá bom? Vamos lá, então. Então, a gente vai tratar hoje do capítulo 8, né, desse livro, do Falar em Línguas. E o título do capítulo é Orando à Vontade de Deus. E nós encontramos, vamos começar lendo Romanos capítulo 8, versículo 27, que diz assim: E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27. O que esse versículo aqui ele está dizendo, e de uma forma bem clara, é que o Espírito de Deus ele intercede por nós. Nós, né, que somos povo de Deus, e ele conhece a vontade de Deus, e ele intercede por nós segundo essa vontade de Deus. E isso, ele intercede por nós e através de nós, quando nós oramos em línguas. E essa passagem aqui, ela está dentro de um contexto que esclarece melhor essa passagem quando a gente dá uma olhada no versículo anterior, no Romanos 8, 26. Aí ele fala da nossa dificuldade de orar, porque nós não sabemos orar como convém, nós não temos a certeza de que estamos orando à vontade de Deus. E isso é importante que a gente entenda isso. Essa expressão, como convém, ela revela como que a gente se sente quando muitas vezes nós estamos orando e não sabemos exatamente como orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Orando à vontade de Deus. Então, se por um lado a gente tem essa dificuldade em não saber orar como convém, quer dizer, orar de acordo com a vontade de Deus, por outro lado, nós temos este socorro, esta ajuda do Espírito de Deus com a sua linguagem sobrenatural de oração, através da oração em línguas. Porque o Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus para cada um de nós. Agora, no versículo posterior do 28, nós lemos o 20, no início nós lemos o 27,
E a gente entendeu aqui pelo 26 que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo porque a gente não sabe orar como convém. Agora no 28, ele fala de como Deus ele trabalha nas circunstâncias da nossa vida a nosso favor. O 28. E Deus ele trabalha de uma tal forma para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Todas as coisas estão incluídas as boas e as ruins que acontecem na nossa vida, como está escrito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a conclusão desse versículo, ele aponta para quem é essa promessa, né? Para quem realmente todas as coisas contribuem para o bem. Para quem são essas pessoas? Que pessoas ou que tipo de pessoas estão debaixo dessa promessa? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E aqueles que amam a Deus também. Então, Deus ele tem planos e propósitos para a nossa vida, para cada um de nós. E mesmo que a gente não saiba, não tenha conhecimento de quais são esses planos, nós podemos experimentar e viver esses planos e ver os planos de Deus se cumprirem na nossa vida. A questão aqui, o detalhe, é que a gente não precisa saber exatamente orar a vontade de Deus. Porque o que esses textos estão dizendo que exatamente pelo fato da gente não saber orar à vontade de Deus, é que nós temos a ajuda do Espírito Santo que vem interceder por nós exatamente porque nós não sabemos orar como convém. Então, a Bíblia aqui, ela não está falando da gente conhecer qual é a vontade de Deus para nós, mas nessa questão de, mesmo sem a gente conhecer exatamente qual é a vontade de Deus, nós podemos orar essa vontade por intermédio do Espírito de Deus que vem interceder em nosso lugar através de nós, quando nós estamos orando em línguas. E a questão é que nem sempre Deus vai nos mostrar de forma completa os planos que Ele tem para a nossa vida. Mas sempre nós podemos e poderemos desfrutar destes planos orando a sua vontade ou permitindo que o Espírito de Deus ore a vontade de Deus através de nós. A questão é que nós temos um adversário. Ele vai tentar de todas as formas investir contra a nossa vida para nos afastar do propósito de Deus. Serão investidas laços, armadilhas, uma dificuldade após a outra que ele vai lançar para que nós nos afastemos do propósito de Deus para a nossa vida. Só que quando nós oramos no Espírito Santo, através do dom de línguas, nós nos tornamos cientes de que Deus ele tem um plano para nós. E nós vamos ver, mesmo não sabendo, orar a vontade de Deus, Deus gerenciar até mesmo as circunstâncias para que elas nos encaminhem
para que nós cumpramos a vontade de Deus a nosso favor. E é isso que o Espírito Santo vai fazendo ao orar por nós, ou nós permitimos, quando nós estamos permitindo que Ele ore através de nós, através do dom de línguas. Então a vontade de Deus irá se estabelecer, mesmo a gente não conhecendo perfeitamente esta vontade. E nós temos que entender uma coisa: mesmo que as circunstâncias elas pareçam estar fora do controle, a oração em línguas ela vai fazer com que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. E nós temos que ter o quê? Uma atitude de entrega. A Bíblia ela fala de como os projetos humanos, de como os nossos projetos, eles são falhos, eles são limitados. Nós só enxergamos muitas vezes o que está na nossa frente, até onde a nossa visão alcança. E nós não sabemos e não conhecemos o dia de amanhã. Como diz Tiago 4, de 13 a 15, que diz: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, quando nós não temos uma direção clara, nós precisamos manter uma atitude de entrega, nos sujeitando sempre à vontade de Deus. Há momentos que nós desconhecemos os planos de Deus e precisamos orar usando esta frase: se o Senhor quiser, se Deus quiser, o que faz com que a gente mantenha um coração rendido à vontade de Deus, em submissão a Deus, dependendo sempre de Deus. E o que o Luciano Subirá ele diz aqui é que o que ele tem aprendido nesse assunto é que mesmo quando Deus nos revela o plano dele para a nossa vida, ele nunca faz isso de maneira completa. Ele de forma plena, ele nunca mostra tudo de uma vez. A revelação dele é aos poucos, é de forma gradual. Mas por quê? Por que Deus ele faz isso? Por que ele não mostra tudo de uma vez? Porque, na verdade, o que a gente aprende, pela experiência e o caminhar com Deus, é que Deus ele quer que a gente viva dependendo dele para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, e nós não vivamos uma vida independente dele. Cada passo que eu dou, eu me apresento, ou devo apresentar diante de Deus, para que eu possa entender se o que eu vou fazer, se o que eu vou pedir é de acordo com a sua vontade. Então, quando eu não sei exatamente o que Deus quer de mim, o que eu faço? Eu oro, mantendo uma atitude de entrega. E foi dessa forma que o próprio Senhor Jesus, ele fez ali no Getsemane. Ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orando ao Pai.
Então nós precisamos aprender ou reaprender a orar, clamando pela vontade de Deus, pois nem sempre nós teremos uma direção clara da Bíblia ou uma orientação específica do Espírito. E o próprio Tiago aqui, o irmão de Jesus, ele nos ensinou a dizer: se Deus quiser, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E olha que Tiago, segundo a tradição, ele era um homem de oração. A tradição diz que ele costumava gastar horas em oração no Monte das Oliveiras, o que deixou para ele um legado de joelhos de camelo, como as pessoas costumavam se referir aos calos que ele ganhou nos joelhos, de tanto que ele orava. Então, primeiramente, o que tem que haver em nós é uma atitude de entrega, de rendição à vontade de Deus, reconhecendo a nossa total dependência de Deus e a vontade dele. Depois, nós vamos usar a linguagem sobrenatural, a oração em línguas, para orar à vontade de Deus. E o Luciano Subirá, ele diz que muitas vezes ele ora da seguinte forma, ele diz aqui: Deus, ó Deus, eu não sei o teu plano, o teu propósito, mas eu quero que ele se cumpra e não o meu propósito, não a minha vontade. Aí ele acrescenta: eu não sei orar sobre isso, portanto, eu me entrego agora à linguagem de oração no Espírito. E daquele momento em diante, ele só ora em línguas. E ele vai repetindo esse processo por vezes seguidas, às vezes dias, às vezes semanas e meses. E ele faz isso o tempo que for necessário, até que a vontade de Deus seja mostrada, ou que simplesmente ela seja estabelecida na vida dele através das circunstâncias. Isso independente de ela ter sido revelada a ele ou não. Então as próprias circunstâncias vão encaminhar ele para cumprir a vontade de Deus. Agora, o interessante aqui, e se houvesse um livro? Ele fala aqui que a primeira vez que ele ouviu do irmão David Robertson acerca da oração em línguas, o David Robertson, ele comentou algo mais ou menos nestas palavras: não seria mais fácil conhecermos o que Deus planejou para cada um de nós, se tudo estivesse claramente descrito em um livro e a gente pudesse ler esse livro? Aí o David Robertson, ele passou a ensinar que, embora a gente não tivesse um livro desse nas mãos, que ele chamou de o livro da nossa vida. Seria interessante a gente ter um livro da nossa vida, para conhecer o propósito, o que Deus quer exatamente em nós. Embora a gente não tenha esse livro, tem uma pessoa que conhece cada detalhe do plano de Deus para a nossa vida, do plano que foi escrito nesse livro a nosso respeito. Quem é essa pessoa que sabe de tudo que foi escrito nesse livro sobre a nossa vida? O Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas
de Deus. Então tem coisas que Deus projetou, que Deus planejou a nosso respeito e que jamais chegaram ao nosso conhecimento. Todavia, essas coisas elas são conhecidas pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele conhece todas as coisas e até as profundezas que Deus tem revelado a nosso respeito. E segundo o irmão David Robertson, o Espírito Santo, ele estava, entre aspas, sentado naquela mesa onde a Trindade tinha se reunido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes mesmo da fundação do mundo, ele traçava o plano dele para a minha vida, para a sua vida. E o Espírito Santo, ele não apenas ouviu, mas ele participou de tudo que foi estabelecido para acontecer na minha vida e na sua vida. E ele não recebeu nenhuma restrição para falar sobre essas coisas para nós. Mas pelo contrário, o próprio Jesus, ele disse o seguinte, que o Espírito Santo, ele dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João, capítulo 16, versículo 13. E é esse mesmo Espírito Santo que conhece íntima e profundamente a vontade de Deus, que ele nos faz orar o propósito de Deus acerca das nossas vidas, porque nós não sabemos orar como convém. Então nós, ao orar em línguas, nós permitimos que ele ore a vontade de Deus através de nós. E o livro existe. Aí o Luciano Subirá, ele escreve aqui no livro, dizendo que ele pensou bastante sobre essa hipótese de que pudesse realmente existir um livro com todo o plano de Deus para a vida dele, quer dizer, para a minha vida, para a sua vida. E um dia lhe ocorreu que esse livro ele realmente existe. E ele se lembrou do Salmo que Davi menciona sobre este registro. Salmo 139, versículo 16. Que diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, o que aqui está dizendo é que todo o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, foi escrito antes mesmo da gente nascer. E embora a gente não possa ler esse livro pessoalmente, o Espírito Santo, ele conhece tudo o que está escrito neste livro. Ele vai orar por meu intermédio, através de mim, para que este propósito de Deus se cumpra na minha vida. O que ele escreveu a meu respeito, quando eu permito que ele ore através de mim, ele ora exatamente para que o que foi escrito nesse livro a meu respeito se cumpra. Então nós precisamos entender que o que foi escrito neste livro, ele não se cumpre de forma automática. Deus tem um plano, tem um projeto para a minha e para a sua vida. Mas para que esse projeto se cumpra de acordo com a vontade de Deus, eu preciso orar para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Mas como eu não sei qual é exatamente essa vontade, o Espírito de Deus, quando eu permito
que Ele interceda em mim e através de mim ao orar em línguas. Então Ele faz com que esse projeto, esse plano, o que foi escrito a meu respeito, se cumpra. Então ao permitir que o Espírito de Deus ore através de mim, através dessa linguagem sobrenatural de oração, que é a oração em línguas, ele pede para que cada capítulo que foi escrito a meu respeito seja cumprido. A gente tem que entender que isso não é uma autodeterminação, não foi escrito ali e vai acontecer independente da minha vontade. Deus, Ele nos deu um livre arbítrio. Ele permite que nós vivamos da forma que a gente quer. Então, quando eu não oro para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, e eu vivo a minha vida do meu jeito, segundo a minha vontade, eu estou rejeitando este plano que ele escreveu a meu respeito antes mesmo de eu nascer. Então não é um fatalismo, não é algo que vai acontecer independente da minha vontade. Porque Deus, Ele nos deu livre arbítrio. E esse livre arbítrio é a nossa capacidade de autodeterminação. Então eu decido se eu vou buscar que a vontade de Deus se cumpra na minha vida ou se eu vou andar de acordo com a minha vontade. E os fariseus e os doutores da lei, eles rejeitaram o batismo de João. Então, quer dizer que nós podemos rejeitar o plano de Deus para a nossa vida, assim como os fariseus, eles rejeitaram o batismo de João. E Jesus disse em Lucas 7,30 que eles rejeitaram o conselho de Deus para eles mesmos, não sendo batizados por ele, por João Batista. Então, as pessoas, você, nós podemos aceitar ou rejeitar o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você decide se você quer andar segundo a sua vontade ou se você vai orar para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E é claro que, mais uma vez, nós vamos repetir, nós não estamos falando aqui de fatalismo, uma vez que o propósito de Deus, ele depende de nós para que ele se cumpra ou não. Depende da sua vontade, da minha vontade. É necessário que a gente tenha um coração responsivo, sensível à direção de Deus para a nossa vida, para que ela se cumpra. Então Deus, por exemplo, Deus tinha um plano para Saul como rei de Israel, mas esse plano que ele tinha a respeito de Saul não se cumpriu, porque ele andou em desobediência a Deus. Só que Davi, por sua vez, por ter um coração segundo a vontade de Deus, por isso que a Bíblia fala que Deus, falando de Davi, encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, porque ele orava para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele e não a vontade dele própria. Então tudo o que Deus ele quer para a sua vida, para a minha vida, foi registrado neste livro a nosso respeito, e o Espírito Santo de Deus ele conhece. E quando nós oramos em línguas, nós somos levados a orar capítulo por capítulo para que esse plano de Deus se cumpra na nossa vida. No Apocalipse, a gente lê que no dia do juízo final,
serão abertos alguns livros, além do livro da vida. E as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão escritas nestes livros. E esses livros, eles são os livros das vidas das pessoas, sobre as nossas vidas. O que está escrito nesses livros é exatamente sobre as nossas vidas, o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. Tudo que nós fazemos nessa terra está sendo registrado nesses livros. O que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. E nós podemos, diante desse entendimento, ter toda a certeza que o justo juiz, ele irá comparar os livros. Um livro que foi escrito antes que a gente nascesse e com o registro do que essas pessoas fizeram em vida. Então tem um livro do plano de Deus para a nossa vida antes da gente nascer e o livro do que nós fizemos, e será comparado o que Deus planejou e o que nós fizemos. Aí a Deus será revelado: isso aqui era o meu plano para a sua vida, isso aqui foi o que você fez. Se você tivesse buscado fazer a minha vontade, era isso que eu tinha planejado para você. Mas em vez disso, você viveu desta maneira. Isso é algo muito sério. Então, como que o plano de Deus se estabelece? Nós podemos afirmar que a vontade de Deus, ela se estabelece mediante a oração. Mediante a oração. Jesus, ele nos ensinou a orar desta forma, exatamente dessa forma, na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Em Mateus 6,10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é quando nós oramos para que a vontade de Deus se cumpra, que as circunstâncias, elas irão começar a reagir de uma tal maneira que o plano de Deus vai se estabelecendo na nossa vida. E o Luciano Subirá, ele relata, da sua experiência, que ele tem experimentado, que ele tem vivido isso. Ele começou muito novo no ministério e tudo que ele provou desde o início foi algo muito diferente do normal. Ele viveu o sobrenatural de Deus e em momento algum ele duvidou da direção de Deus para cada passo que ele dava até os dias de hoje. Então ele pode afirmar de coração que ele sente que a cada dia o Espírito de Deus testifica no coração dele que ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então a oração gera o cumprimento da vontade de Deus. Quanto mais nós orarmos com uma atitude de entrega, não para fazer a nossa vontade, não para que Deus cumpra a nossa vontade, os nossos desejos, mas orar num sentido de entrega a Deus. Deus, que seja feita a tua, mas não a minha vontade. E mais rapidamente, quando nós nos submetemos nessa dependência de Deus e permitirmos que a vontade dele, não a nossa, se cumpra na nossa vida, então nós iremos ver o plano de Deus se estabelecer na nossa vida. Isso não é algo automático, isso é algo gradativo, paulatino, e vai ser sempre um processo. E isso vai levar a nossa vida inteira, porque todos os nossos dias estão escritos neste livro. E na Epístola aos Gálatas, o
apóstolo Paulo, ele disse que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado em cada um de nós. E é nessa afirmação que ele traz uma grande verdade para a nossa vida. Orar é gerar. Quando nós estamos orando, nós estamos gerando algo de Deus em nós. Então há momentos em que, a semelhança de um parto, nós sofremos e gememos até que aquilo pelo que nós estamos orando venha à existência. Então nós vamos orar pedindo a vontade de Deus, e até que aquilo venha à existência, nós vamos estar gerando em nós. Muitas vezes, orando no Espírito Santo, quer dizer, orando em línguas, nós vamos perceber que vão nos faltar palavras, mesmo nesse idioma celestial. Por isso que a Bíblia fala que ele intercede até mesmo com gemidos inexprimíveis. Às vezes nem palavras vão sair, apenas gemidos. E ele vai estar intercedendo por nós, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Mas independentemente do período em que nós nos encontrarmos na nossa vida de oração, se nós ainda estivermos gestando, ou se nós já estivermos com dores de parto para dar à luz, o que interessa é que a gente saiba o seguinte: pela oração no Espírito Santo ou oração em línguas, eu estou favorecendo, eu estou permitindo o cumprimento do plano de Deus na minha vida. Então eu estou me sujeitando para que a vontade de Deus, para que o propósito de Deus, para que o plano de Deus se cumpra na minha vida. Deus tem um plano para cada um de nós, mas nós precisamos permitir que o Espírito de Deus ore através de nós, para pedir exatamente o que esse plano que Deus quer que se cumpra na nossa vida se cumpra. Isso é nós nos colocarmos na dependência de Deus, para andarmos não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E o Luciano Subirá, ele termina aqui dizendo o seguinte, que desde o primeiro dia que ele começou a gastar horas seguidas orando em línguas no Espírito Santo, ele tem visto a vontade de Deus se estabelecer em cada área da vida dele. E quer dizer, a forma como ele foi colocado no ministério em tempo integral, as mudanças certas nas horas certas, a construção aos poucos daquilo que ainda está por vir na vida dele, e até o próprio casamento dele foi ordenado por Deus, segundo a vontade de Deus. E em tudo na vida dele, ele tem testemunhado a mão de Deus agir em cada passo que ele dá. E ele sabe que isso não pode ter acontecido por acaso. Não foi sorte, mas foi pelo fato dele ter gerado, orando em línguas, a vontade de Deus na vida dele. E essa preciosa ferramenta, ela pertence a mim e a você. Nós orarmos a vontade de Deus. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E pelo que nós aprendemos hoje, através de nós, o Espírito de Deus, ele ora para que o propósito de Deus, o plano de Deus que ele tem a meu respeito e a seu respeito, ele se cumpram. Então vamos permitir que ele ore através de nós, orando em línguas em todo o tempo. Então termino esse estudo aqui desse
capítulo de hoje. E o próximo estudo, o próximo benefício do falar em línguas que nós estaremos estudando é sobre a sensibilidade espiritual. Estamos sensíveis espiritualmente para o que Deus quer de nós. Então, que Deus abençoe a cada um que participou desse estudo. E eu vou terminar orando aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por este entendimento, por este esclarecimento da Tua palavra, Senhor, que nós não sabemos orar como convém. E nós aprendemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. E nós precisamos orar para que esse plano se cumpra. Mas nós não sabemos exatamente que plano é esse, mas o Teu Espírito Santo sabe. Então nós queremos permitir que o Teu Espírito Santo ore através de nós pela essa ferramenta que o Senhor nos deu, pela essa oração sobrenatural no Espírito Santo, Senhor. Nós possamos crescer através desta ferramenta na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, que possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Amém.